palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, mais uma vez esteja com você, presente na sua vida, no seu trabalho, junto à sua família. Seguimos, caríssimo irmão internauta, com a nossa reflexão sobre o contexto da carta aos Efésios. Ontem nós dizíamos no finalzinho que a realidade da região de Éfeso era uma realidade diversa e por isso Paulo poderia, com certeza, não era impossível, utilizar, ter acesso à linguagem local ou ter o auxílio de alguns conterrâneos, de alguma pessoa que conhecesse aquela cultura e, consequentemente, ter algumas expressões diversas de uma carta para outra, como vimos nos paralelos entre Efésios e Colossenses. Pois bem, nenhum dos argumentos apresentados para referir-se à não autoria de Paulo da carta, nenhum dos argumentos isoladamente são suficientes para negar que de fato Paulo seja o autor da carta aos Efésios. Todavia, quando tomados em conjunto, deixam então, segundo muitos autores, sérias dúvidas sobre a paternidade de São Paulo. Então, justamente, tomado isoladamente um argumento ou outro, não dá para determinar, não, essa carta não é de Paulo. Mas quando tomados em conjuntos, aí sim, forma-se um todo, e consegue-se perceber aí, então, vários outros elementos que, de fato, deixam perceber que Paulo não seja o autor da carta. Efésios é certamente um desenvolvimento mais maduro da teologia de Paulo, assim podemos dizer, Efésios estaria então para Colossenses, assim como Romanos estaria para Gálatas. Também a tradição é unânime na atribuição da carta a Paulo. É ainda muito difícil supor que igrejas paulinas aceitassem calmamente um escrito não paulino com a falsificação do seu nome. Os que não aceitam, portanto, a autoria paulina atribuem a carta a um discípulo seu que teria escrito algum tempo após a sua morte. Porém, é bastante fantasiosa a hipótese de que a carta teria sido escrita por Onésimo para servir de introdução à coleção das cartas paulinas. Entre os que admitem, portanto, a paternidade paulina, ou seja, a autoria da carta, que seja mesmo de Paulo, existem também os que acham que Paulo pediu um secretário que escrevesse a carta baseada em Colossenses. Afinal, estamos se falando da doutrina da igreja, que hoje nós entendemos claramente que a doutrina é uma só. Ela pode ser apresentada de linguagem diferente a um povo, mas a doutrina é sempre a mesma. Pois bem, se se admite que Efésios seja de Paulo, dentro dessa hipótese, então podemos pensar um lugar de composição dessa carta, que seria então, como vimos já no outro vídeo, a prisão romana do apóstolo entre os anos 61 e 63. A carta aos Efésios é, pois, contemporânea da carta aos Colossenses, da carta a Filemon. Então, justamente, mais alguns elementos para nós formarmos esse nosso senso crítico acerca dos textos da Sagrada Escritura. Percebemos que o quanto é necessário aprofundarmos no estudo do contexto, isso que eu quis fazer esta semana. Contexto da carta, alguns elementos, e não simplesmente pegar o texto e lê-lo numa leitura fundamental e pronto, e afirmar categoricamente é isso, não é. Quanto aos textos da Sagrada Escritura, devemos ter muito cuidado com isso. A leitura fundamentalista não é proposição da Igreja Católica, mas sim a leitura do método histórico crítico. Podemos olhar a história, a geografia daquela carta, para quem foi escrita, quando foi escrita,
como, o que o autor utilizou para escrever, né, quais são os elementos, né, em que contexto ela estava sendo escrita. Então isso é muito importante para que a gente possa melhor entender o que o texto está nos dizendo. Deus te abençoe, até amanhã. Uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim.